Bom, a gente falou de técnicas e aqui na aula a gente vai ver 3 técnicas que são comumente utilizadas na aprendizagem cooperativa. Então, a primeira delas é o jigsaw, ou quebra-cabeça. Então, talvez essa daí seja a técnica mais conhecida e também a mais utilizada, porque foi uma das primeiras que foi elaborada para a aprendizagem cooperativa. E nela, cada aluno é essencial para a conclusão e compreensão completa do produto final. Por quê? Porque os alunos eles vão se tornar especialistas em determinados assuntos. Então, e aí esses assuntos eles são interdependentes, eles dependem uns dos outros. E aí, por fim, esses especialistas dependem uns dos outros e ajudam uns aos outros, né? E aí, qual é o objetivo do Jigsaw? Estruturar interações entre os alunos, né, através do trabalho em equipe, e fazer com que eles sejam interdependentes, né? Então, os 2 objetivos principais. E aí, como é que acontece? Quais são os passos para que o professor queira implementar essa técnica na sua aula? Então, a primeira coisa que o professor deve fazer é escolher bem o tema e dividir esse conteúdo em 5 ou 6 partes. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com modelos atômicos, ou estrutura atômica, tabela periódica. Então, pegar esse conteúdo e dividir em 5 ou 6 partes. E aí, essas 5 ou 6 partes vão ser compartilhadas entre os alunos. Cada aluno vai precisar aprender a totalidade do seu tema. Então, se eu divido, por exemplo, modelos atômicos em 6 partes, em 5 partes, então um grupo vai ficar com o modelo de Thomson, outro grupo vai ficar com o modelo de Dalton, outro grupo vai ficar com o modelo de Rutherford, outro grupo vai ficar com o modelo de Bohr. Pronto. Aliás, esses são os temas, né, que foi dividido. E aí, cada aluno vai receber um tema desse, e o grupo vai receber o total do conteúdo. Então, por exemplo, ainda dos modelos atômicos. Eu peguei o conteúdo é modelos atômicos. Então, o tema 1 é modelo de Dalton. O tema 2 é modelo de Bohr. O 3 é Thomson. O 4 é Rutherford. Pronto, eu divido dessa forma. E aí o professor, ele divide a classe na mesma quantidade de grupos com relação às partes que ele dividiu o conteúdo. Então, se ele dividiu o conteúdo em 5 partes, ele divide toda a classe em 5 grupos. E esses mesmos grupos também vão estar divididos com essa quantidade de alunos com a mesma quantidade de tema. Então, são 6 grupos, 6 temas e 6 alunos em cada grupo. Então, tudo tem que ser simétrico. Por quê? Porque o total do grupo representa o total do conteúdo, tá? Então, ocorre essa divisão do conteúdo em partes e a divisão da turma em grupos que também têm a mesma quantidade de partes. E aí, Aí vamos para as etapas. Depois que teve essa divisão, a gente vai para a primeira etapa, que é o estudo individual. Que é o que vai acontecer nela. Os alunos, eles vão estudar individualmente os seus temas. Então, aquele aluno que pegou o modelo atômico de Dalton, ele vai estudar extensivamente aquele tema. Então, vai procurar outras informações, dúvidas, vai anotar as dúvidas, as curiosidades. Então, ele vai aprofundar os seus estudos no tema modelo atômico de Dalton. O aluno que recebeu o modelo atômico de Thomson vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o modelo atômico de Thomson, ele vai estudar, ele vai ver todas as características, ele vai anotar as dúvidas que ficou. Então, ele vai criar, né, o seu material e vai estudar. Pronto. Depois disso, a gente vem para a segunda fase, ou segunda etapa. O que acontece nela? É a reunião dos especialistas, digamos assim. Então, todo mundo dos 6 grupos ou dos 5 grupos que pegou o modelo de Thomson vai se reunir.
Todo mundo que pegou o modelo de Dalton vai se reunir. Todo mundo que pegou o modelo de Rutherford vai se reunir. E aí a gente cria grupos de especialistas baseados nos temas. E aí o que esses alunos vão fazer nessa reunião de especialistas? Cada aluno ele vai trazer as suas informações e aí juntos eles vão discutir, vão debater, vão comentar, vão tirar suas dúvidas. Então eles vão discutir entre si. E além de se especializarem cada um nesse tema, né, eles também vão discutir qual vai ser a melhor maneira que eles vão apresentar o seu tema para os seus colegas, quando voltarem para os seus grupos originais. Então, o que acontece? Eles vão planejar, quem é do grupo de Dalton, por exemplo, vai planejar como é que vai ensinar o modelo atômico de Dalton para os colegas. Quem é do modelo atômico de Thomson também vai fazer isso. Eles vão planejar como é que eu vou ensinar o modelo de Thomson. E aí eles podem utilizar cartazes, vídeos, aí vai variar, desde que eles organizem o material e que esse material sejam bem estruturados. Depois disso, a gente tem a terceira fase, que é o quê? Quando os grupos especialistas eles se separam e aí se volta para o grupo original. E aí o que acontece? Quando volta para o grupo original, cada aluno vai explicar para o resto do grupo a sua parte do trabalho. E aí isso tem que ser de uma forma muito organizada, de forma completa. E isso vai ocorrer entre todos os grupos. Então, quem começou aqui no grupo 1, por exemplo, quem estava com o modelo de Dalton, vai explicar para os colegas como era o modelo de Dalton. Quem ficou com o modelo de Thomson, vai ensinar para os colegas como era o modelo de Thomson. Quem ficou com o modelo de Bohr. E assim que todos os temas sejam contemplados. Então, eles vão ensinar uns aos outros. E aí, gente, só antes de finalizar essa parte, é muito importante que o professor planeje bem o tempo que essas etapas elas vão levar. Isso não acontece numa aula só. Então, ele tem que dar tempo para os alunos pesquisarem, ele tem que orientar. Então, é preciso ter tempo para que essas atividades aconteçam. Na quarta etapa, a gente tem a avaliação da aprendizagem. E aí, essa avaliação, o professor vai estabelecer qual a forma de avaliação, se vai ser uma apresentação de um trabalho, se vai ser uma prova escrita, se vai ser uma sequência de atividades, enfim, vai depender dos objetivos que o professor tenha. Mas de forma que ele avalie não só a aprendizagem, mas que os alunos também possam avaliar o trabalho, o método, a eficácia da técnica, né? É importante que se avalie se realmente, naquele momento, para aquele conteúdo, para alcançar aquele objetivo, se essa técnica ela foi adequada. E aí, isso é uma coisa que a gente tem sempre que pensar antes de implementar uma metodologia, seja ela mais tradicional ou metodologia ativa, é entender se essa técnica, se essa metodologia, ela é adequada para aquilo que a gente está pensando, para aquele objetivo que está planejando, tá? Então, nessa avaliação da aprendizagem, é importante dizer que os alunos não são avaliados de forma individual, nem por tema. Todo o conteúdo, então, se é um modelo, tem o conteúdo de modelos atômicos, então, todos os modelos atômicos, eles são contemplados aqui, tá certo? Bom, vamos para outra técnica. A segunda técnica que a gente tem é o STAD, ou Student Teams Achievement Division, ou divisão de rendimentos por equipe. E aí, nele, o que acontece? Os alunos, eles preparam a temática em estudo, a partir de materiais fornecidos pelo professor, para depois eles realizarem uma avaliação individual, e aí essa pontuação individual, ela vai influenciar na pontuação da equipe. A gente vai ver já bem direitinho como é. Então, qual é o objetivo? Que os alunos eles se ajudem para dominar o conteúdo.
Então, vamos continuar com o conteúdo. Se o conteúdo é modelos atômicos. Então, os alunos, eles vão ser formados equipes, eles vão criar seus grupos, serão criados os grupos, né? E eles vão preparar os materiais vão estudar a partir de materiais que o professor fornecer, e as avaliações, elas serão individuais. Só que antes disso, os alunos, eles têm que se ajudarem. Então, eles vão criar estratégias para se ajudarem a chegar nesses objetivos. Então, a gente tem aqui os passos para a implementação dessa técnica. Então, inicialmente, o professor divide a sala em grupos de 4 a 5 alunos, e aí lembrar que essas equipes, elas precisam ser heterogêneas para que nenhum aluno fique sobrecarregado e o outro fique com menos atividades, menos coisas, digamos assim, para estudar. Depois dessa divisão e formação das equipes heterogêneas, o professor apresenta o conteúdo, e aí a forma como ele vai apresentar o conteúdo vai depender do planejamento do professor. Pode ser por um vídeo, pode ser por utilização de várias metodologias, de várias técnicas, né? Então, ele pode usar a exposição, ou uso de quadrinhos, uma aula prática. Então, essa apresentação vai depender muito de como o professor ele pretende, né, como ele quer fazer, qual o objetivo dele. E aí ele apresenta o conteúdo e coloca os alunos para trabalhar em equipe. E aí, mais uma vez, os alunos mesmo na equipe, eles que vão preparar os assuntos, eles que vão separar os assuntos e trabalhar de forma com que eles estudem os assuntos, uns ajudando aos outros. Então, pode ser, por exemplo, uma lista de exercício. Eles vão respondendo a lista em conjunto e abordando os conteúdos de forma geral. Então, a forma como eles vão trabalhar em equipe também vai depender muito do planejamento do professor. Depois disso, desse trabalho em equipe, os alunos eles vão fazer avaliações individuais. Só que, somadas as notas dos membros do grupo, obtém-se a nota do grupo. Então, por exemplo, se você tem um grupo com 5 alunos e a nota total é 100. Então, a nota máxima de cada aluno é 20. Então, se um tirou 20, o outro tirou 10, o outro tirou 20, o outro tirou 10 e o outro tirou 20, no final você tem quanto? 80. Então, 80 é a nota dos grupos, de todos os alunos daquele grupo. Então, ela é uma avaliação individual e, ao mesmo tempo, ela é grupal. Por isso que ela é cooperativa, porque a nota de um influencia na nota do outro, ok? A próxima técnica que a gente tem são os grupos de pesquisa ou grupos de investigação. E aqui o que acontece? Os alunos eles criam grupos de trabalho a partir de interesses sobre o conteúdo a ser estudado. Então, nesse caso aí, são os alunos que criam os grupos a partir dos seus próprios interesses. E qual é o objetivo, né? Discutir, analisar e interpretar os conteúdos. Então, serve para desenvolvimento de criticidade dos alunos e com que eles participem ativamente na seleção ou dos métodos ou dos procedimentos para a aprendizagem. Por quê? Porque como eles vão selecionar os seus temas de interesse, eles vão desenvolver métodos e procedimentos de aprendizagem. E quais são os passos que são utilizados nesse grupo, nessa técnica, né? Que é o grupo de investigação ou de pesquisa. Então, primeiro, o professor apresenta os conteúdos que serão pesquisados, e aí cada aluno seleciona o tema que mais ele gostaria de estudar. Então, se o professor vai falar de modelos atômicos, não, professor, eu gostaria de estudar o modelo de Bohr. Não, professor, eu gostaria de estudar o modelo de Rutherford. E os grupos são formados a partir dos interesses, né? Então, todos os alunos que têm vontade, que querem estudar mais sobre o modelo de Bohr, fica num grupo.
Todos os alunos que querem estudar mais sobre o modelo de Thomson ficam no outro grupo, né? E aí o professor, depois de formados os grupos, né, pode dar sugestões de bibliografia, de fontes, de materiais que os alunos podem utilizar. E aí vem então a etapa de fato de investigação ou de pesquisa por equipes. E aí o que vai acontecer nessa etapa? Os alunos eles vão dividir as tarefas, vão localizar as informações, ou seja, vão pesquisar onde é que estão as informações sobre aquele conteúdo. A partir dessas informações que eles obtiverem, eles vão organizar os dados, vão organizar essas informações e vão estar sempre se reportando uns aos outros sobre as informações que eles obtiveram e vão estar sempre se reunindo para analisar essas informações que cada um trouxe, que cada um levantou, que cada um pesquisou. Então, acontece dessa forma, né? Eles não pesquisam de forma individual, eles estão sempre, como o tema é o mesmo, eles estão sempre se reportando uns aos outros. E aí, nessas reuniões ou nessas discussões sobre os avanços, né? O que eles fazem também? Eles determinam, não, acho que isso aqui tá pouco, tá muito, se precisa de mais informação, então eles vão determinando aí esses rumos. E a partir daí eles vão interpretar e integrar, né, o conteúdo aos seus conhecimentos. Depois dessa etapa de pesquisa, que eles organizam os dados, vem a elaboração de um relatório escrito, que deverá ser entregue ao professor. E aí, nesse relatório, o que deve ter? As informações que eles encontraram de forma organizada, de forma elaborada, né, de forma crítica, né, numa sequência entendível, compreensível para o professor. E, além disso, eles têm que explicar como foi que eles fizeram, né, qual foi a forma como eles organizaram esses dados. Não é só o conhecimento que eles conseguiram pesquisar, mas como eles fizeram. Como foi que eles levantaram esses dados, quais foram as fontes, e apresentar ainda uma autoavaliação, tendo informações sobre a aprendizagem deles e como foi essas interações pessoais, como foi que eles trabalharam em equipe, quais foram as dificuldades enfrentadas, quais foram as principais vantagens. Então, fazer uma autoavaliação, tanto individual como grupal. E, por fim, o professor vai dar a nota com base nesse relatório entregue e também com base numa apresentação. E aí, os alunos apresentam as suas informações para toda a turma, né? Sobre a pesquisa que eles realizaram. E é importante que nessa etapa o professor avalie também as competências de comunicação, de apresentação, mas os colegas das outras equipes também possam participar desse processo avaliativo, tá? Então, essas são as 3 principais técnicas utilizadas na aprendizagem cooperativa. Essas foram as referências que eu utilizei e é isso.